Muitos advogados, eles dizem que o MetaEds só traz curioso, mas na maioria das vezes o problema não é a plataforma, é o que o escritório, o que o advogado está dizendo e para quem está dizendo. Se você é advogado, caiu nesse vídeo e quer entender como usar o Instagram, usar o Facebook, usar a plataforma do MetaEds de uma forma mais estratégica, esse vídeo, essa aula, sim, é para você. Hoje eu vou te mostrar tudo que você precisa entender sobre o MetaEds, né? Parar de usar ele só por usar e realmente usá-lo sem achismo, sem um hype, focar realmente, né, em captar clientes de uma forma onde você não fique refém de conteúdo aleatório, porque normalmente essas plataformas, a maioria dos advogados acreditam que precisam disso para seguir. Muito prazer, eu sou o Vitor, especialista em geração de demanda para advogados, e hoje, como eu já trouxe aqui, né, eu vou abrir os bastidores de um dos canais, uma das fontes de tráfego mais mal compreendidas no sistema do direito, no sistema da advocacia. Hoje o tema é tudo o que você precisa saber sobre o MetaEds para advogados. E antes de mais nada, curte esse vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Essa é uma das formas da gente mostrar para o YouTube que esse vídeo ele é relevante, que esse vídeo ele traz um conteúdo importante para que outras pessoas, outros advogados consigam encontrar esse conteúdo para ficar mais fácil, beleza? Nesse nosso vídeo, enquanto você está fazendo isso, né, eu sempre uso um mapa mental aqui para facilitar a nossa conversa, nossa comunicação, e essa vez não vai ser diferente, tá? Eu vou compartilhar já o mapa mental que eu uso aqui de apoio para poder facilitar essa nossa conversa, para poder agilizar, né, tudo que a gente vai conversar. E antes mesmo de compartilhar, eu preciso fazer um alinhamento sobre essa nossa aula, sobre esse nosso conteúdo, tá? Como assim, um alinhamento, Vitor? Eu preciso que você entenda qual que é o objetivo principal desse conteúdo, para que você tenha mais clareza de tudo que a gente vai fazer, qual é o intuito, né, que você pode usar o MetaEds, ok? Deixa eu compartilhar a tela no meu mapa mental, para ficar mais fácil. O objetivo com essa aula aqui, ó, o objetivo da aula, qual é Vitor, o objetivo? Nosso objetivo principal é que você, advogado, entenda alguns pontos. Quais pontos? Você entenda que não é só... Opa, deixa eu tirar aqui. Que MetaEds, ele não é só impulsionamento. Normalmente, o advogado, quando começa a usar, né, o meta propriamente dito, ele acredita que é só o impulsionamento, que é apertar lá o botão, né, saiba mais, ou botão saiba mais, não, o botão turbinar o patrocinado. E não é bem assim que funciona. Deixa eu dar um zoom. O MetaEds, ele não é só impulsionamento. O MetaEds, ele não é só o alcance, fazer novas pessoas te encontrar. O MetaEds, ele não é um inimigo da advocacia, porque muito advogado ele acha que vai ser representado, vai ser denunciado por usar o MetaEds. Não é essa a intenção. E que MetaEds é um canal de geração de demanda, sim. Ele é uma forma de você encontrar essa pessoa. E ele funciona muito bem quando existe o quê? Quando existe mensagem certa, quando tem um público certo, quando tem um criativo certo, quando sim tem um processo comercial e follow-up acoplado. Se você não tem isso, não vai adiantar. E o problema não é o MetaEds não funcionar, não é porque você fez, porque você anunciou uma vez, que você usou ele uma vez, que ele não funciona, tá? O problema normalmente deixa eu até juntar aqui, né? O problema normalmente é que você fez, na maioria das vezes, ou um desses itens ou mais, né? Que é um anúncio genérico, uma promessa ruim, uma falta de filtro, um comercial despreparado. Então, quando você fez, não, né? Quando você tem um comercial despreparado, ou até mesmo uma expectativa errada. E na maioria das vezes, o advogado ele tem isso aqui, ó, uma expectativa errada. Por que ele tem uma expectativa errada? E por que esse é um dos principais vilões do advogado? Não é a plataforma em si. Um dos maiores vilões do advogado, no sentido de usar o MetaEds para captar clientes, é quando ele tem uma expectativa deturpada. Ele acredita que vai chegar um monte de gente ao mesmo tempo, que ele não vai dar conta, que ele não vai conseguir operacionalizar. E leads, né, geração de demanda, ela está sim muito acoplada
ao investimento que o advogado faz, mas principalmente aos filtros, aos processos que tem anteriormente. Então, no Meta Ads, outra questão é que o advogado ele acha que além de chover muita gente, vai chegar muita gente desqualificada. E aí o filtro está ligado diretamente. Então, a principal frustração ela vem do alinhamento de expectativa e realidade. Quando o advogado tinha muita expectativa e vem uma realidade com menos leads, mais pé no chão, ou quando o advogado ele acha que vai vir a galera super ultra qualificada, ele não tem filtro nenhum, e aí vem gente desalinhada. E aí o que acontece? O filtro não existe, vem muito possíveis clientes ruins, ou numa quantidade sim exagerada, porque lead ruim acaba sendo mais barato, e aí o advogado se frustra. Então, você que está me ouvindo, você que está vendo esse conteúdo, entenda que, na maioria dos casos, a sua frustração vai ser com esse desalinhamento de expectativa. E é por isso que você está nesse vídeo, é por isso que você está me acompanhando, para alinhar a expectativa e entender tudo que você precisa sobre o Meta Ads e escalar o escritório. Tá? A partir disso, vamos alinhar então uma questão em especial sobre o que é o Meta Ads, né, para facilitar, para ficar mais fácil. O que é o Meta Ads, Vitor? A gente sempre usa, a gente sempre fala. Para mim é óbvio, mas o óbvio só é dito quando é dito, né? Então, para ficar mais visual, deixa eu dar um zoom aqui. O óbvio só é dito. O óbvio só é óbvio quando é dito, né? Então, o que é o Meta Ads? É uma ferramenta do Meta para você cuidar dos anúncios online dessa plataforma. Nas seguintes plataformas. Quais? Todas as plataformas que são da empresa Meta, o antigo Facebook. Tá? Quais são essas plataformas? O Instagram, o Facebook e o WhatsApp. Então, o Meta, ele vai ser você cuidar dos anúncios, né? Você gerenciar os anúncios. Vou colocar cuidar, agora gerenciar os anúncios online nas seguintes plataformas. Tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no WhatsApp. Então, você vai... Nem plataformas, né? Vamos colocar aqui nas redes sociais. Essas redes sociais, tá? Quando a gente falar de Meta, a gente está falando também de atenção, uma geração, né, de atenção, a captação da atenção do possível cliente. Então, a gente quer que essa atenção que ele tenha com uma descoberta, digamos assim, né, deixa eu dar aqui, ó, mais uma descoberta vire uma geração de demanda. Então, normalmente, a gente vai usar o Meta para prender a atenção do pessoal que está ali nas redes sociais, tá? Na maioria das vezes, porque que eles façam uma descoberta, que eles entendam, tenham consciência de algo, e aí isso vai gerar uma demanda. Eles vão chegar até quem? Até a gente, tá? Então, o Meta Ads, ele faz você aparecer no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, para que muitas das vezes você leve uma consciência, leve uma informação, tá? Que normalmente essa pessoa não estaria buscando diretamente, tá? E faz com que ela, ao entender aquele conteúdo, queira contratar o seu serviço, queira entender sobre o caso dela, queira saber mais sobre aquele determinado ponto, tá? Então, qual que é a principal diferença dele com o Google, por exemplo? É uma outra grande plataforma. O Google, a pessoa ela já está procurando. No Meta, a pessoa não necessariamente está procurando. Ela pode ter a intenção, mas, cara, ninguém vai no Instagram, no Facebook para fazer pesquisas. Ele vai para passar o tempo, para ter atenção. Então, normalmente, essas plataformas, né, esse anúncio no Meta, você vai gerar uma consciência, você vai capturar a atenção desse possível cliente, essa atenção seja por uma dor latente que ele tem, seja por um desejo que ele tem, seja por uma objeção que ele tenha, para que, a partir desse contexto, dessa informação que você levou, ao capturar a atenção dele, automaticamente ele queira avançar, ele queira dar o próximo passo. E esse próximo passo é te chamar, esse próximo passo é entender sobre o caso dele, esse próximo passo seja contratar. Então, basicamente, a gente vai usar a própria atenção do nosso possível cliente, quando o assunto é Meta Ads, para que a gente informe ele de algum conteúdo e ele venha
a nos procurar futuramente, tá? Então o Google, ele captura a intenção, o Meta, ele vai capturar a atenção, ele vai pegar pela atenção. Então, quando o Google, a pessoa já tem a intenção, no Meta a gente vai fazer com que ele tenha essa intenção lá na frente, tá? Por quê? Para ele ter essa intenção, ele tem que ter um contexto, e a gente vai levar esse contexto, tá? Então, como eu já trouxe ali, o Meta Ads não é impulsionar post, não é ganhar seguidor, não é só, né, ganhar seguidor, não é gerar curioso, não é fazer tráfego barato, ele não é contrato de forma automática, não, tá? O Meta Ads, ele é literalmente uma plataforma para você, advogado, conseguir trabalhar na atenção que o seu possível cliente está nas redes sociais e a partir dele ele chegar até você. Então, muita gente usa o quê? A ferramenta do botão turbinar lá do Meta. Por quê? Porque, basicamente, quanto mais fácil essas plataformas manterem você dentro dela, né? Melhor para ela. Então, ela quer cada vez mais que usuários estejam ali com ela. E por que ela vai complicar a vida do usuário que está ali? Você que é usuário, você não vai ficar tentando entender sobre a gestão. Eita, até atrapalhou aqui. Desculpa atrapalhar o seu vídeo, mas eu prometo que vai ser rápido. Eu sou o Vitor, como você mesmo está vendo ali, e eu disponibilizei agora um horário para você poder escalar o seu escritório e atingir a tão sonhada previsibilidade de clientes. A maioria dos advogados tem essa dificuldade, quer escalar, quer aumentar clientes, mas não sabe como. E eu quero te ajudar nesse processo. Então aponta aí o seu celular para o QR Code ou vai no primeiro link que está aqui embaixo da descrição. São poucas vagas. A gente se vê. Continua curtindo agora o vídeo. Pode ir. Mas você que é usuário, você não vai ficar complicando a sua vida. Você quer se manter ali na plataforma. Para você aprender sobre X, sobre Y, é mais complicado. Então, para facilitar a sua vida e te dar resultados mais rápidos e mais fáceis, o Meta criou aquele botão turbinar para facilitar a sua vida, onde você só aperta meia dúzia de cliques, você já tem um anúncio no ar e já tem um resultado, mesmo que mínimo, ali. E a gente costuma dizer que o botão turbinar, ele é como se fosse uma chave de fenda dentro no canivete suíço, por exemplo. No canivete suíço você tem várias ferramentas. Você pode ter a chave de fenda, você pode ter a chave Phillips, você pode ter um mini alicate, uma mini tesoura, uma pinça. Você tem várias outras ferramentas para você utilizar dentro do canivete suíço. São muitas possibilidades. O turbinar do Instagram ali, que você, a maioria das vezes, já vai ter visto, ele é como se fosse uma das ferramentas. Ele é ruim? Não. Antigamente, lá atrás, ele tinha uma performance ruim. Por quê? Toda vez que começa a usar, são poucas informações, né? A inteligência do Meta para isso era pequena. Agora, aumentou. Com o passar do tempo, mais pessoas foram usando, o algoritmo foi melhorando e a inteligência do Meta foi aumentando. Então, isso facilitou. Então, hoje em dia, o botão turbinar ele é muito usado, muito eficiente, porém, para uma forma de funil, para um objetivo principal. Ele não vai te dar vários objetivos e vários controles. Não, ele é rápido e específico. Então, o botão turbinar ele não é o Meta Ads em si, mas ele é uma das ferramentas que a gente pode usar dentro do Meta Ads, tá? E por que o Meta Ads aqui, vou compartilhar a tela com vocês no nosso mapa mental, mas por que o Meta Ads ele acaba sendo muito forte, uma ferramenta muito forte para o advogado, para quem está ali usando, né, para o advogado que quer escalar. Por que ele acaba sendo muito importante? Porque, como a gente falou, né, a gente vai usar o Meta para quê? Para uma geração de demanda. A gente quer pessoas chegando até nós, querendo os nossos serviços. É isso que a gente quer. Você é advogado, você quer mais pessoas, mais possíveis clientes querendo os seus serviços. Porém, hoje você depende muito de indicação. Então, quando uma pessoa está com um problema, ela busca, conversa com uma outra, e ela te recomenda e ela chega até você. Ou seja, você é totalmente passivo nesse funil. No processo das indicações, você não sabe quando vai vir o seu cliente. Se vai vir amanhã, se vai vir depois, você não sabe. É na vontade dele. Ou seja, você depende da vontade dos outros. Se essa pessoa não entrar em contato contigo, você não faz nada.
você não avança. Não tem como. Então, o meta, ele vem justamente para gerar essa demanda, gerar esses possíveis clientes, mesmo que você não tenha uma indicação direta. Mesmo que a pessoa de lá, ela não foi referenciada o seu nome. Por quê? Porque lembra que a gente vai usar a atenção que ela tem para que ela descubra uma certa informação. E essa certa informação faça com que ela chegue até você. Então, o meta, ele é literalmente uma fonte, um canal para gerar demanda, fazer pessoas chegarem até você. E, normalmente, são pessoas inconscientes que tiveram primeiro contato com a informação, agora, ou pessoas que já conheciam e precisavam de um empurrãozinho a mais. Então pode ser que a pessoa ela não sabia nada sobre a situação que você está anunciando e agora ela se sentiu meio que na obrigação de avançar naquilo, porque uma vez que viu não consegue desver, ou mesmo a pessoa até já conhecia, já sabia dessa informação, mas por algum motivo não estava andando, estava procrastinando. E aí bastou o empurrãozinho que você deu para ela poder avançar, tá? Então vamos dar um exemplo para ficar mais visual, tá? Vamos colocar aqui, ó, exemplos, uma pessoa que estava sofrendo com um problema trabalhista, né, mas ainda não buscou. Precisou de um empurrãozinho para ela entender que é mais fácil e chegar até você, tá? Uma mulher que estava vivendo um desgaste no casamento, mas ainda não procurou uma orientação. Por quê? Acha que é muito difícil, acha que é muito trabalhoso, que vai demorar demais. E aí veio você trazendo essa informação que não é bem assim. E aí ela avançou. Uma pessoa que poderia, né, ter um direito previdenciário, mas não sabia nada. Por exemplo, aqui, a gestante que nem sabia que existia o salário maternidade. E aí você fez o quê? Você apresentou essa possibilidade para que ela chegue até você. Ou um empresário com um problema contratual, ou seja, ele está com uma dor, ele está procrastinando, e você vai lá, faz com que ele chegue até você, porque ele precisa resolver aquela dor em especial. Tá? Então o meta, ele vai gerar, ele vai entrar, né, num momento para fazer com que essa pessoa tenha um nível de consciência e depois ela busque, ela chegue até você. Por isso que ele é mais importante, por isso que ele é tão importante para o advogado. Ok, Victor, mas quais são os benefícios dele, então? Por que eu tenho que trabalhar ele? Então, primeira coisa é que você não vai depender da pessoa te buscar. No sentido de, como eu posso dizer? No sentido de você ser referenciado, né? Você ser referenciado. Você não vai precisar disso. Você aparece mesmo antes dela estar buscando sobre algo. Então você gera uma consciência, ok? Segundo ponto, tá? Segundo ponto em relação a isso é que ele é excelente, tá? Vou colocar aqui, excelente para dores com baixa consciência. Como assim, Vitor? Quando a pessoa ela ainda não entendeu tudo sobre o assunto ou o caso dela, entendeu? Um exemplo desse é aqui, ó, pessoa que está sofrendo com um problema trabalhista, né, mas ela ainda não buscou, mas não nesse sentido, né, porque ela achava que, sei lá, era muito complicado, que não ia dar nada, então ela ainda não entendeu tudo o que precisa sobre o assunto. E aí veio você gerando essa consciência nela, tá? Ele é um ótimo para quê? Deixa eu colocar aqui, ó. Ele é ótimo para educar o mercado, para fazer com que mais pessoas tenham esse contato, para saber que mais pessoas tenham essa informação. Então, ele é muito bom para conteúdo, para autoridade, ou seja, você passa essa informação para a pessoa para ela poder avançar, tá? Então, o benefício do meta também, vamos colocar ali, ele é bom para escalar a percepção. E essa percepção pode ser percepção de autoridade, tá? Ou, né, para alcançar mais gente com o seu perfil. Então pode ser uma percepção de autoridade, pode fazer com que pessoas que já te conheçam entendam que realmente você é muito bom, ou mais pessoas verem a autoridade que você já tem, ok? E ela combina muito, já vou dar um spoiler aqui, com um funil de palestra, né, social selling e diagnóstico. Por quê? Especialmente quando a gente está falando de educação, você advogado precisa educar, né, o seu possível cliente. Então, quando há mais educação envolvida,
mais pessoas têm contato com seus conteúdos, mais geração de demanda. Ok? Vamos lá. Assim, tá? No Meta, você não espera por ser procurado igual no Google. No Google, você sempre está à mercê de alguém procurar, alguém pesquisar sobre aquilo lá para chegar até você. No Meta, não. Você não precisa não precisa esperar para ser procurado. Você cria essa oportunidade para que essa pessoa te perceba e avance a partir dali. Tá ok? Então, quando faz sentido eu anunciar no Meta? Vamos deixar o mais didático e mais essencial para você, né? Quando você, advogado que está aqui com a gente, vai fazer sentido, né? Vai ligar os pontos para começar a anunciar no Meta, beleza? Quando uma dor já existe, mas ainda não buscou, a pessoa ainda não foi atrás, não foi procurar, beleza? Quando o nicho ele precisa de uma educação maior, ou seja, a pessoa precisa, digamos assim, tirar dúvidas, tirar mais dúvidas, eu vou colocar lá, mais dúvidas sobre o assunto, tá? Quando você quer gerar consciência, né, com que a pessoa descubra algo ou se aprofunde, tá? Quando você quer construir uma autoridade e quando você quer ter uma atenção qualificada. Aí aqui precisa de filtros bem feitos. Porque se não for bem feito esse filtro, você vai gerar atenção, mas não de pessoas qualificadas, de pessoas que não têm uma consciência, tá? Então o Meta ele faz muito sentido quando a pessoa ainda não está buscando ativamente, tá? Mas ela já tem uma dor. Como eu já trouxe ali, ela já está com um problema trabalhista e ela vai atrás, ela vai entender um pouquinho mais sobre aquilo. Quando ela já está com um problema em casa e ela é pega com mais informações sobre um assunto, questão de divórcio, algo do tipo, tá? Então, quando o nicho depende mais de educação, precisa mais de consciência, o advogado pode usar o Meta. Normalmente, quais são as áreas mais comuns de usar o Meta de primeiro, tá? Vou citar algum, mas não quer dizer que tipo assim, como eu posso dizer, que é a verdade absoluta, que essas áreas, só elas vão usar o Meta de primeiro. Não, mas o que a gente vê que é mais comum, tá? Previdenciário, qualquer um, né? PPC, salário maternidade, auxílio doença, são produtos que normalmente vai pro Meta, porque é mais barato e normalmente a pessoa precisa de consciência, ela não conhece sobre os benefícios, tá? Família. Então a gente, como eu falei, né, a pessoa está com um problema e não entende que o divórcio às vezes é rápido, que pensão precisa, que dá para resolver rápido, e aí ela precisa desse empurrãozinho bancário, tá? Porque na maioria das vezes a pessoa não sabe que dá para ter renegociação de dívida, que dá para ajustar alguns golpes, consumidor, saúde. Toda vez que a pessoa não conhece, né, então aqui, ó, negativas em geral, reajuste, planos de saúde. Toda vez que existe uma demanda que a pessoa não conhece muito bem sobre aquilo, o Meta vai ser ótimo para isso, tá? Então, nichos com mais desinformação são os que normalmente vão usar mais o Meta, vão dar prioridade para o uso do Meta do que os outros, tá? Então, se também o seu escritório ele quer construir mais presença, sem você depender, né, das buscas, o Meta vai te ajudar diretamente nisso, tá? Só lembre que o Meta ele é uma fonte de você gerar tráfego, né, uma ferramenta para você gerar essa demanda, só que a forma que você vai gerar essa demanda parte muito bem dos funis que você vai acoplar. Se você vai fazer um funil de palestra, se você vai fazer um social selling, se você vai fazer um funil de diagnóstico, um funil de venda direta ali no WhatsApp, que a gente fala, né? Então, o funil de aplicação depende muito, funil de perpétuo, depende muito de como você vai acoplar esses funis na ferramenta que você quer trabalhar. Vitor, eu quero trabalhar o Meta, mas eu quero trabalhar um funil de blog lá. Não sei se vai dar muito certo, entendeu? Agora o social selling vai dar muito certo.
Se você não conhece sobre esses funis que eu estou falando, aqui embaixo eu deixei um link específico para te ajudar na implantação desses funis e você conseguir chegar na tão sonhada previsibilidade. Então, quero te dar esse presente, tá? Para que você fale com um dos nossos consultores, com um dos nossos especialistas de tráfego pago para entender qual funil você pode acoplar. E já curte, já comenta, compartilha, que é uma das formas da gente poder chegar em novas pessoas também. Tá? Então, quando que o meta ele pode ser o primeiro passo? Vamos dar só uma revisada aqui para ficar mais fácil. O meta ele vai ser usado como o próximo passo. Vamos relembrar, tá? Principalmente quando a dor ela já está urgente, só que existe uma quando a dor ela é ultra urgente, já existe uma busca no Google e ela ainda não avançou. Opa, perdão. Olha eu confundindo, tá? Quando o meta ele não ser o melhor passo. Deixa eu até deixar ajustado aqui, ó. Deixar em outro lado. Quando que o meta ele pode não ser não ser o primeiro passo. Quando a dor é ultra urgente, a pessoa já está buscando forte no Google, porque se ela já está buscando, ela já vai encontrar lá no Google. Quando o seu comercial ele não sabe lidar com leads mais frios, então se você tem um comercial, se você mesmo faz esse comercial e você não sabe que essa pessoa que vê no meta, ela, às vezes é um pouquinho mais fria, cuidado, cuidado. Porque você vai achar que essa pessoa vai estar ultra qualificada, quando na verdade não. Quando o escritório ele quer tirar pedido, ou seja, ele quer as pessoas já prontas, só, meu Pix está aqui, quero fechar, quero tal, e no meta normalmente não vai vir esse tipo de pessoa, tá? E quando não existe uma clareza do nicho, da mensagem que você quer passar, porque você vai ganhar a atenção do pessoal e vai chegar a gente. Então, o resultado daqui é leads mais desqualificados. Aqui é lead desqualificado, aqui é lead desqualificado, aqui é lead desqualificado. Todo momento vai vir gente desqualificado. Então, quando o meta ele não vai ser o primeiro passo, não vai ser importante você dar essa prioridade no início, porque no médio e longo prazo, o ideal é que você anuncie nos dois, tá? Mas no início não é importante você ir para esse, quando você tem esses cenários, tá? Estrutura para você poder usar o meta. Vamos lá. Estrutura, tá? Vamos partir para uma estrutura mínima. Estrutura mínima para você começar a usar, né, o método. O que você precisa fazer para anunciar no método? Tá? Você precisa de um avatar claro, você precisa saber para quem você vai anunciar, qual a dor que o seu avatar tem, que pode ser solucionada com o seu serviço, tá? Você precisa de criativos, só que de forma certa, né? Gerando identificação. Você precisa de uma oferta barra promessa clara, um destino certo, então aqui só o que a gente chama só o WhatsApp. Você não precisa de muito, você pode usar um WhatsApp, mas você pode usar um WhatsApp, você pode usar um formulário nativo do próprio Meta, tá? Ou você, se quiser e tiver uma landing page. Mas como é a estrutura mínima, só um WhatsApp já tá ali, tá? O WhatsApp é a única coisa que você precisa. Você precisa saber, né, os critérios para descobrir se o lead é bom ou não, tá? E você precisa fazer um follow-up. Então, cadência para tentar contato mais vezes com o mesmo lead. Então, como que eu vou conseguir ter contatos caso ele não me responder? Então, essa é a estrutura mínima que você precisa. Pensando em ferramentas, estrutura mínima, ferramentas, a única coisa que você vai precisar, né, são anúncios e WhatsApp. A única coisa que você vai precisar é isso. No Meta é isso. Você precisa de anúncio, tá? E aqui pode ser imagem ou vídeo. Falei ferramentas, mas nem se quadra como ferramentas, né? É anúncio, imagem ou vídeo e o WhatsApp. Já era.
São as duas coisas que você vai precisar. Mínimo, tá? Mínimo que você precisa é isso. Por que que eu quis trazer isso? Porque se você não souber esse mínimo, se você não tiver esse mínimo, não vai adiantar. Pensando no avatar, para quem você vai anunciar, né? Então você precisa saber com quem você está falando, qual que é a dor dessa pessoa, né, que está ali na parte de baixo, o que que ela pensa, o que que trava, o que que ela deseja. Quando a gente fala de dor, aqui normalmente é mais fácil trabalhar na dor, né, da pessoa. Então, nessa questão, pô, você precisa saber o que está tirando o sono dessa pessoa. O que que você consegue oferecer que vai ajudar a resolver essa dor dela. Por exemplo, uma gestante, às vezes ela está agoniada porque, por enquanto, está tudo certo na vida dela, mas e quando o bebê nascer? Como que ela vai pagar as fraldas? Como ela vai pagar isso? E às vezes você pode trazer essa solução, uma dor clara que é a questão financeira pós-parto, você trazer a questão do salário maternidade, tá? O criativo certo. Por que que a gente fala do criativo certo? Tá? Porque você precisa comunicar com a dor e com o seu avatar e a dor que ele tem. Poxa, não adianta nada eu saber que é a minha, sei lá, meu avatar é as gestantes e a dor que ela tem é a questão financeira e eu começar a anunciar sobre previsibilidade sei lá, de dores, cólica, tipo, nada a ver, sabe? Então, tirei do sovaco aqui um exemplo, mas, cara, se a pessoa que eu tô falando, ela tá com problema na gestação, com medo do como vai ser o pós, principalmente a questão financeira, eu vou fazer um anúncio trabalhando exatamente isso, tá? Uma oferta bem clara quando a gente traz, né? E esse, só um adendo, esse criativo, tipos, tá? Quais são os tipos de criativo? Pode ser react, pode ser falando com a câmera direta, pode ser caixinha de pergunta, chama, né? Caixinha de pergunta. Pode ser, como eu posso dizer aqui, um corte de palestra que você já deu. Pode ser um lo-fi, que a gente fala, né? Uma explicação para o cliente. Cara, qualquer tipo possível. Pode ser até uma imagem institucional. Pode ser, não tem problema. Tá? Mas você precisa ter um criativo certo que comunique com o avatar e com a dor clara que ele tem. Tá? Quando eu falo da oferta, da promessa bem clara, é literalmente o que você vai resolver na vida dela. Então, qual que é? Qual a transformar que ela vai ter? Quando eu falo ela, né, o avatar, a pessoa. Beleza? Destino certo, como eu falei, né? No Meta, pode ser um WhatsApp, pode ser um formulário ativo, pode ser uma landing page, qualquer desses. Pode anunciar até pro Instagram, direto, não tem problema. Para Facebook, direto. Não recomendo, a menos que você tenha uma estratégia por trás, que é menos um ponto de canal, de contato, tá? Mas tem essas possibilidades. O mais comum, WhatsApp. Tá? E a qualificação, como eu trouxe aqui, só para deixar muito bem claro, né, são os critérios que seu lead é bom ou não. É saber exatamente quando é um bom cliente ou quando não é. Por exemplo, tá? Salário e maternidade, e aí vem uma pessoa que realmente está desempregada e gestante. Pô, se vem um monte de gente que está empregado, que é CLT, não vai adiantar. Então eu preciso ter muito bem claro aquilo lá. Ah, a pessoa que trabalha com divórcio, pô, ou com guarda, com pensão, tem que saber muito bem claro, cara, qual que é a melhor pessoa, quando ela chega para mim, o que eu preciso saber dela para realmente saber que ela é boa, que dá para eu avançar negócio com ela no futuro. Ou no futuro próximo, né, no breve. Follow-up. Principalmente essa questão do follow-up, que ninguém presta atenção, né, que é a pessoa às vezes não vai fechar contigo no primeiro momento. Você vai ter que avançar com ela. Você vai ter que conversar com ela mais vezes. Você vai ter que ter esse contato mais vezes com ela. A partir dali, você vai dar essa sequência. Tá? Maravilha? Essa é uma estrutura mínima que você, como advogado, precisa ter quando a gente está falando de anúncios no Meta Ads, tá? E quais são os tipos de estratégia no Meta? Que o advogado aqui, quais são as estratégias que o advogado ele pode usar muito bem no Meta?
Deixa eu dar um zoom aqui para ficar visual. Tá? Ele pode fazer funil perpétuo, funil palestra, social selling, deixa eu dar um zoom. Social selling, só que aqui precisa bastante de conteúdo, aí aqui não tem como fugir, né? Realmente vai ter conteúdo. Você pode fazer funil de diagnóstico, ou até mesmo um funil de aplicação, tá? Mini evento, ou, né, evento / palestra. Pocket, são os comuns. O que a gente chama de perpétuo aqui, né, é quando leva direto para o WhatsApp. Funil de palestra para uma palestra, tá? Social selling, relacionamento mais conversão no direct, tá? Funil diagnóstico é ele entender a situação que ele está. Então, por exemplo, aqui a gente tem um funil diagnóstico que roda, que é quando o advogado fala com o salário de maternidade, mas a própria pessoa ela vê primeiro se ela tem as possibilidades. Ela vê se ela mesma faz o diagnóstico dela lá, vai ver se ela está gestante, quanto tempo, quanto que ela recebia, quanto que ela pode ter, para aí ela entrar em contato com a gente. A aplicação é como se fosse um perpétuo direto, mas ela levanta a mão para querer falar com a gente e a gente seleciona ou não, tá? Mini evento é quando você faz uma palestra pequena, né, no formato de gerar essa informação. Além disso, todos podem ter remarketing, tá? E crescimento de autoridade. Beleza? São as estratégias que você, advogado, pode usar o Meta Ads a seu favor. Tá? Vitor, não conheço eles. Posso implementar, posso te mostrar individualmente. Foi o que eu falei. Aqui embaixo tem um link, um QR Code na tela. O editor talvez esteja colocando agora, para você poder fazer, né, o seu diagnóstico, ler o QR Code, que eu mesmo, pessoalmente, ou alguém da minha equipe vai te ajudar a implementar esse funil e entender como vai usar o Meta para cada um deles e qual que é o seu melhor momento para fazer cada um deles. Ok? Maravilha? E quais erros comuns que a gente enfrenta, né? É normal. Eu não vou nem mostrar ali no mapa mental, porque é muito normal o advogado ele errar achando que, faz um anúncio genérico dos pontos que eu coloquei ali, ele fala com todo mundo, não tem aquela dor específica daquele avatar específico, ele acha que se ele mirar em uma pessoa só, basicamente ele vai perder todo mundo. E não. Quando a gente mira em uma pessoa só, fica mais fácil de falar com aquela pessoa, fazer ela tomar essa decisão. É quando você usa um criativo sem dor, você não tem de nada, você só fala conteúdo por conteúdo e não joga essa pessoa para pegar na dor que ela tem. É quando você... O erro mais comum também, né? Quando você usa o Meta sem filtro nenhum. Então, vem qualquer um, eu não sei quem é qualidade, quem não é, qualquer um que venha, vou falar com ele. Não adianta, não dá. Não dá para cometer esses erros. Beleza? E como saber, você que está me vendo agora, como que você vai saber se o Meta Ads ele faz sentido para você? Agora, nesse momento, tá? Você vai me responder algumas perguntas. Então, deixa eu colocar aqui, ó. No meu mapa mental, vou compartilhar de novo. Como saber se faz sentido para você agora? Vitor, eu estou olhando aqui conteúdo, como eu sei que agora ele vai fazer sentido? Você vai me responder isso, ó. Essas perguntinhas aqui. Eu vou te guiar. No nicho que você atua, deixa eu tirar aqui. No nicho que você atua, ele precisa de mais educação? Ou seja, a pessoa que está ali do outro lado, a pessoa com quem você vai falar, tem mais educação? Ou ele precisa conhecer mais sobre aquilo antes de avançar? Então, usa o Meta. Se sim, Meta. Meta Ads agora. Tá? Meu cliente ainda não busca ativamente? Se sim, Meta Ads agora. Então, meu cliente ainda não está buscando porque ele não conhece. Eu preciso educar ele, igual a pergunta de antes. Então, Meta. A minha dor é mais latente do que urgente. Qual que é a diferença do mais latente por urgente? Mais latente dói constante.
urgente é que a pessoa precisa resolver o quanto antes. Por exemplo, uma dor de dente. Às vezes você fica lá com aquela dorzinha de dente um tempão. Mas no joelho, por exemplo, quando você tem algo no joelho que você não consegue mexer, é urgente, você precisa resolver na hora, tá? Então, se a sua dor é mais latente, se mais latente, vai para o MetaEds agora, né? Eu tenho uma mensagem forte para chamar a atenção, então, tipo, eu preciso chamar a atenção dessa pessoa para ela querer me ouvir. Mais uma vez, se sim, vai para o MetaEds. E meu comercial, ele sabe conduzir mais o lead frio. Ele sabe pegar essa pessoa mais fria. Aí sim, Meta. Porque se essa pessoa ela não tivesse esse conhecimento, se ela não entender que a pessoa vem mais fria, e o advogado, não faz sentido. Se o comercial não faz sentido começar no Meta, vai dar mais trabalho, você vai se frustrar, vai atrapalhar esse processo. Ok? Então, a partir disso, meu último recado e meu presente para você, mais uma vez, é você, advogado, que quer entender como você vai aplicar esse funil, os funis existentes, com o MetaEds. Você que quer entender, Vitor, eu já usei o MetaEds uma vez, não deu certo, o problema está no MetaEds? Não, o problema provavelmente foi na estratégia que você usou. Então, para você que chegou até aqui e que quer resolver o problema, e fala que todo mundo quer cobrar sobre algo, uma ajuda. Não, eu estou aqui para te ajudar de forma gratuita. Aqui embaixo do link, aqui embaixo na descrição vai ter um link, tá? Eu vou mandar no grupo também. Você pode acessar, pode marcar uma reunião comigo justamente para te ajudar a escalar o seu escritório. Entender o que você fez de errado no Meta, o que você usou de errado no Meta para poder escalar. Ou até mesmo se você não usou, se você não teve nenhuma experiência com o Meta, como você pode usar isso de forma assertiva, para não perder tempo e não perder dinheiro. Então, a decisão está nas suas mãos. Foi um prazer. Realmente eu quero sempre que você que está aqui comigo, né, entenda, principalmente que o MetaEds, ele é um dos canais para você utilizar. Ele não é o melhor, não só tem ele é um dos canais. Ele é muito forte para o advogado. Não é que ele não funciona, ele funciona assim. Você só precisa usar ele da forma certa. Então, eu quero que você entenda que o MetaEds, ele vai sim te gerar demanda, ele vai sim fazer com que você tenha pessoas chegando. Só que você precisa construir essa autoridade, precisa entender, alinhar as expectativas em relação aos outros pontos que eu trouxe. Porque automático, ele não funciona. De forma automática, o MetaEds não vai funcionar da forma que você quer, tá? Ele funciona antes quando você já tem um avatar, quando você tem um mensagem, quando você tem um criativo certo, quando você tem os pontos de qualificação para entender quem é aquela pessoa que está chegando, um follow-up e principalmente, né, um processo como um todo, porque é esse processo, é esse sistema como um todo que vai fazer você usufruir da melhor forma para o seu escritório, tá? Então você, advogado que entende o MetaEds, quer entender o MetaEds da forma real, ou conseguiu entender, né, com esse vídeo, a forma real do MetaEds, cara, minha missão aqui foi cumprida, era isso realmente que eu quero, tá? Para que você comece a atrair cada vez mais a pessoa certa, tenha a atenção da pessoa certa, construir essa consciência da pessoa certa e principalmente no momento certo, no momento que vai mais te ajudar, que mais vai te beneficiar. Então, se o seu cliente ele ainda não está te procurando no Google, usa o Meta para poder te ajudar a captar essa pessoa, tá? O Meta ele vai ser seu principal ajudante nisso, sua principal ponte para atrair esse possível cliente, principalmente se você está com o funil alinhado com o funil certo, tá? Mas como eu falei, se você não tem esse funil, cara, ele vai ser só mais uma onde você vai jogar dinheiro fora, onde você vai perder tempo e você depois vai virar e falar que não funciona. Então, se você chegou até aqui mais uma vez, curte, comenta, compartilha, segue a gente, né, em qualquer rede social que a gente tem, Instagram, Facebook, YouTube, se inscreve no canal, compartilha para todo mundo, né, e mais uma vez, meu presente vai estar aqui na descrição, vou mandar no grupo também para você poder marcar esse horário comigo e não falar que todo mundo só quer te vender, e sim, eu quero te ajudar da melhor forma possível. Maravilha? Foi um prazer ter você até aqui, até o próximo vídeo, valeu!